Olá galera do Extracampo, eu sou Lula Bonfim. Queria deixar desde já aqui o nosso pedido para que você se inscreva no canal, ative o sininho e dê o like no nosso vídeo aqui para ajudar o nosso trabalho. Neste domingo, um confronto tradicionalíssimo do futebol brasileiro entre Esporte Clube Bahia e Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Domingo, 16 horas, com transmissão aí tanto da Rede Bahia quanto da RBS para o Rio Grande do Sul. Bahia e Grêmio se enfrentaram 58 vezes na história, aí considerando apenas jogos oficiais, com um retrospecto positivo para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, né? O tricolor gaúcho venceu 23 partidas oficiais contra o Bahia, enquanto o tricolor baiano venceu 16 jogos contra o Grêmio. E aí também temos 19 empates. Em Porto Alegre, a vantagem é ainda maior do Grêmio, né? O Grêmio venceu 12 das 17 partidas contra o Bahia em Porto Alegre. O Bahia venceu apenas um jogo e foram 4 empates. O único triunfo do Bahia diante do Grêmio aconteceu em 2019. O Bahia venceu o Grêmio na Arena do Grêmio, né, pela primeira vez e pela única vez até o momento em Porto Alegre, com um gol de pênalti de Arthur Caíque, né? O pênalti foi sofrido por Marco Antônio. Em campo o árbitro não deu o pênalti imediatamente, mas o árbitro de vídeo chamou o árbitro de campo, né, que analisou o lance, assistiu pela televisão ao lado do gramado e acabou marcando a penalidade em cima de Marco Antônio, né? Arthur Caíque cobrou o pênalti, fez 1-0 e o Bahia venceu a partida. Primeiro e único triunfo do tricolor até o momento em Porto Alegre. E aí, deixando desde já o nosso agradecimento para o Guia das Apostas, vamos para o nosso principal destaque desse nosso novo quadro do Extracampo, né? O principal destaque é a derrota que o Bahia sofreu para o Grêmio em Porto Alegre em 2012. Claro, a gente não queria lembrar de uma derrota, mas essa foi marcante e tem um fato curioso para a gente debater, né? Em 2012, o Bahia perdeu para o Grêmio no Olímpico. Ainda não havia a Arena do Grêmio. O Grêmio jogava no Estádio Olímpico, no tradicional Estádio Olímpico. O Bahia perdeu por 3-1. A partida foi uma partida bem equilibrada. O Bahia fez um bom jogo, saiu atrás, né? Tomou 1-0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo voltou, empatou a partida e chegou a virar. Só que na virada o gol do Bahia foi anulado pela arbitragem. Até hoje é difícil compreender a anulação daquele gol, um gol que pareceu totalmente legal. E aí, meus queridos, para piorar a situação, depois do gol do Bahia legal anulado, o Grêmio teve um gol ilegal validado pela arbitragem. Num cruzamento na área, Souza cabeceou, a bola desviou nas costas do atacante Kleber Gladiador do Grêmio, em posição de impedimento, e a bola ganhou os fundos da meta do goleiro Marcelo Lomba, na época goleiro do Bahia. E o gol foi validado pelo árbitro Cláudio Francisco Lima e Silva, da Federação de Sergipe. Logo depois, o Grêmio chegou a fazer mais um gol, o terceiro gol, 3-1, e fechou a partida. Os jogadores do Bahia saíram de campo revoltados. Fael deu uma entrevista indignada na beira do campo, mas não tinha mais como mudar. E aí vem o fato curioso, fato interessante pra gente debater. Após o jogo, o Bahia foi para o aeroporto e lá teria se encontrado com a equipe de arbitragem. Os atletas do Bahia teriam reclamado que a equipe de arbitragem começou a rir, comentando sobre os lances com um tom de deboche. Os jogadores do Bahia ficaram bastante incomodados e o Bahia chegou a entrar um requerimento na CBF contra o trio de arbitragem. Antes mesmo disso, antes do requerimento ser protocolado na CBF, a CBF já se antecipou e afastou o trio por 30 dias. E aí vem a curiosidade, né? Apesar de ser da Federação de Sergipe, o árbitro Cláudio Francisco é baiano, morador de Salvador e, por incrível que pareça, gente, torcedor do Esporte Clube Bahia. A gente já viu fotos circulando, vamos trazer aí para vocês ele vestido com a camisa do Esporte Clube Bahia. Ele hoje já aposentado, já pode demonstrar o seu carinho pelo clube, mas na época ficou-se a sensação de que ele estaria atuando contra o Bahia por causa desse caso. E aí, torcedor tricolor, você lembra desse caso? Lembra desse jogo? Deixa aqui o comentário o que você sentiu diante desses erros de arbitragem. Interaja com a gente e dê dicas, dê sugestões do que abordar nos nossos próximos vídeos. Muito obrigado, galera, e até a próxima.